Em todo o mundo, a história, por uma outra razão, traça linhas vermelhas a quem a quer estudar. Sempre foi assim e em Macau também. Por cá, por exemplo, sempre se subalternizou, de um modo geral, o papel dos jesuítas e negou o dos judeus. Mas, afinal, uns e outros foram fundamentais, não só no arranque, como nos primeiros 2 séculos de desenvolvimento de Macau, pelo menos. A exclusão da figura de Duarte Sande, um dos grandes autores e linguistas do século XVI, é um caso exemplar do tratamento dado a quem não era bem aceite pelas classes dominantes. Duarte Sande nasce em 1547 e morre em Macau em 1599. Nasce na zona de Braga, Guimarães. É um jesuíta extremamente importante no arranque, quer de Macau, quer das relações com a China, Zhao Qing, quer nas relações com a China e o Japão. Estamos a falar de um dos jesuítas mais importantes enquanto latinista e estamos a falar de um jesuíta cuja avó era judia, cristã nova. Que aliás lhe será muitas vezes atirada à cara, nomeadamente pelo Ricci, chamando-lhe judeu. O Duarte Sande tem uma dimensão judaica, tem uma dimensão de cristão novo. Ele entra muito jovem, entra aos 15 anos, em 1562, para a Companhia, e será logo, à medida que avança os seus estudos, destaca-se como um grande latinista. É enviado em 1578 como superior dos jesuítas para a Índia e fica até 85 como reitor do Colégio de Goa e chega em 1 de julho de 1585 a Macau. E chega como superior da missão da China e que será o seu cargo entre 1585 e 1595. O que é importante, para além destas funções institucionais, é que ele vai estar em Zhao Qing. Zhao Qing é a residência de verão, nós podíamos chamar o palácio do governador da província de Guangdong, o palácio de verão do governador, e onde exatamente os jesuítas são albergados e que permitem uma articulação e um contacto maior com as autoridades locais. Duarte Sande estará em Zhao Qing entre 85 e 87 e é durante estes 2 anos que ele tem os inícios de uma aprendizagem de língua chinesa. Nós podemos dizer que nestes anos 80, 90 do século XVI, no mundo de Macau, o jesuíta português que tem melhor conhecimento de chinês e que tem melhor conhecimento da China é Duarte Sande. Tendo em conta a importância de Duarte Sande como intelectual e pioneiro linguista no encontro entre o Ocidente e os 2 impérios extremo-orientais, mal se compreende que só bem recentemente o seu relevante papel começa a ser reconhecido e estudado. A sua quase obliteração deve-se ao facto de ter vivido, pode dizer-se, contra os ventos da história, nos tempos da Inquisição, por ser judeu. Isto, apesar de se saber agora que das 600 famílias que constituíam a população de Macau em 1579, metade eram de judeus e cristãos novos. E saber-se também que nessa data pediram em memorial ao imperador da China que autorizasse a construção de uma sinagoga em Macau. A licença não foi concedida apenas porque o vice-rei de Cantão não conseguiu discernir qualquer diferença entre cristãos novos e os restantes mercadores católicos. Isto ainda que a lei obrigasse a que qualquer converso de ascendência judaica fosse preso e enviado a ferros para Goa ou para Lisboa. Duarte Sande ficaria em curso, claramente, na alçada da Inquisição nessa época. Ele estará ligado depois, quer ao projeto do primeiro dicionário de chinês-português, chinês de uma língua ocidental, que regra geral é dito que é o dicionário de Ruggieri e Ricci, mas que é um dicionário onde está a mão e a letra de Duarte Sande, e onde, aliás, podíamos ver os vocábulos que existem da Europa, São Braga, Guimarães e por aí fora, ou seja, localidades de Duarte Sande, e que está carregado de vocábulos de Macau, o ouvidor, os produtos todos de Macau, e portanto é nitidamente um dicionário feito com
a dimensão dos mercadores de Macau, mas também com os jesuítas, e dos jesuítas, nitidamente o português presente é Eduardo San. E, portanto, estamos a falar de uma figura extremamente importante em relação à aprendizagem da língua chinesa e em relação ao primeiro dicionário de chinês numa língua ocidental. E estamos a falar depois, em 1590, o De Missione Legatorum, que aliás o CCCM tem uma edição crítica, a expedição dos japoneses à Europa, que é a primeira embaixada japonesa à Europa, organizada exatamente por Valniano, organizada no circuito de Macau-Nagasaki, e que gera um livro em diálogo, um livro que provavelmente tem a mão também de Valniano, mas que é de Eduardo San. E o próprio Valniano o reconhece, e o que é espantoso neste livro são 2 ou 3 dimensões. Primeiro, é o primeiro tratado sobre aquilo a que nós chamaríamos uma apresentação da Europa à Ásia Oriental, e uma apresentação da Europa como modelo. A Europa surge como um modelo de desenvolvimento. São as cidades, são os relógios, são as armas, são as tecnologias marítimas, é a cartografia. A ideia de que a Europa é vanguarda tecnológica e é vanguarda de modelo e pode servir como exemplo. Acima de tudo, pode servir como exemplo para o Japão. O que está subjacente à ideia deste livro em Eduardo San é o Japão deve tomar a Europa como modelo e não a China como modelo. E isto no século XXI, é extremamente interessante, porque esta será a questão também da modernização do Japão no século XX, e mesmo a partir do século XIX, que é a ocidentalização do Japão significa um repensar do relacionamento da cultura japonesa com a cultura chinesa, dado que desde o século VI e VII a cultura chinesa tinha sido a matriz cultural do Japão, nomeadamente a questão da língua, os livros eruditos, os livros científicos, os livros administrativos, os livros éticos, filosóficos eram em chinês. A língua japonesa era mais uma língua literária e até mais cultivada pelas mulheres do que pelos homens. O exame escrito, o funcionalismo público era o modelo de toda a estrutura organizativa japonesa, e depois a ética confuciana e a ética neoconfuciana para os negócios, mas também para a organização institucional, era também o padrão do Japão. Neste âmbito, quem pela primeira vez coloca a ideia de modernidade e de um mundo global, e que para o Japão se posicionar nesse mundo tem de se aproximar do modelo europeu e distanciar-se do modelo chinês, volta a ser Eduardo San, numa obra impressa em Macau em 1590. O impacto dessa obra viria a ser enorme. Mas esta obra tem imenso impacto, principalmente por uma edição inglesa que se faz do último capítulo do livro. O último capítulo da viagem dos embaixadores japoneses à Europa e da apresentação da Europa é um capítulo sobre a China Ming, aquilo a que nós diríamos hoje uma Chinese News, que é enviado para o Japão, que são as novidades da China, e que é a ideia de que os jesuítas e Macau, embora estejam a apresentar a Europa como um modelo para o Japão e como um modelo alternativo da China, são também a informação mais exata, mais atualizada, mais precisa sobre a China que o Japão pode ter. E este capítulo acaba por ser editado em Londres, em inglês, e é o primeiro grande livro em inglês sobre a China, que é um capítulo tirado do Eduardo San, deste livro. E, portanto, esta obra de Eduardo San é, se nós quisermos, uma obra estratégica, porque tem uma concepção, não é apenas a questão da Europa, China, Japão, tem uma concepção global do mundo. Se quisermos, é o primeiro livro que tem uma visão daquilo a que nós hoje diríamos modelos de desenvolvimento. Há ainda um ponto de destaque extremamente importante em Eduardo San. Eduardo San é um dos teóricos e, ao mesmo tempo, um dos práticos da acomodação. Em 1596 ele chama a atenção em relação à China e passa a citar a frase: têm leis e costumes tão diferentes, é necessário entrar acomodando-se a elas. Eduardo San é um dos apóstolos da ideia de que só é possível a entrada na China e o Japão se houver acomodação às leis, às regras, às éticas, aos princípios da China e do Japão. E isto corresponde exatamente a uma lógica de aquilo a que nós hoje diríamos uma lógica da aculturação, uma lógica de relações transculturais. E, portanto, esta é
nitidamente uma das figuras mais importantes, eu diria que em termos do quadro da missionação, o quadro dos jesuítas em Macau, no século XVI, a grande figura portuguesa é Duarte Sande. Apesar da inquestionável importância de Duarte Sande, os ventos da história sempre sopraram no sentido de lhe apagar a memória. Primeiro foi a Inquisição, que o quis eliminar porque era um cristão novo, suspeito. Depois foram os regimes liberais e os republicanos, que o ignoraram porque era jesuíta. Só agora, pode dizer-se, os académicos começam a recuperar a memória de uma figura de tão grande estatura intelectual quanto injustamente esquecida.